Bom, como dizem, né, alguns escritores, o escritor ele não nasce pronto, ele torna-se escritor, ele se forma um escritor. E eu quero começar a entender na sua infância como foi que se deu o processo de inclusão, o processo de entrada na escola, da leitura, da alfabetização em sua vida e do contato com as primeiras letras. Olha, na verdade, eu aos 12 anos eu era semi-analfabeto. Eu gosto de contar essa história porque a minha família, da parte materna, é aqui de Altaneira, Taboquinha, do sítio Taboquinha, e certa vez o meu pai arrumou, a gente tinha um professor em casa que nos educava, e a gente estava esperando o misto, o antigo misto, muito usado na década de 50, 60 e 70, num tempo que Nova Olinda não tinha nem a ponte, às vezes a gente ficava aqui e dormia a noite toda porque o misto não conseguia nem passar, nem subir a ladeira de São João. Pois bem, aí o meu pai pediu, tinha um letreiro grande, dizendo o destino, eu não me recordo se era Saré ou era Altaneira, eu só sei que era Crato e para cá, e passava em Nova Olinda. E ele pediu para eu ler o que vinha escrito. Eu comecei a gaguejar, aí meu pai olhou para mim e disse, coitado do meu filho, não sabe ler. E realmente eu não sabia. Naquele momento foi como se fosse uma decepção e eu assumi assim um compromisso. Digo, olha, eu vou aprender a ler e um dia eu vou escrever alguma coisa. Demorou muito, mas eu consegui. Porque o meu avô, ele era doente, até meio paraplégico, e ele era um homem culto. Ele dava aula no seminário, veja bem, autodidata. Falava alemão, falava inglês e falava francês. Era professor de latim no seminário, era professor de matemática, e ele era aquilo que a gente chama promotor dativo, não existia, então ele fazia. Só que ele fazia tudo, tanto o aspecto jurídico, quanto o aspecto de cálculo. E de português, que ele era professor, ele escrevia em jornais também. Então eu acho que existe inclusive até uma coincidência com relação a isso. Eu comecei, encarei com toda seriedade. Mesmo estudando naquela época, a gente estudava na Roça de Candeeiro. Teve um dia que eu dormi e quase que me queimei, caí, bati de tanto cansado. Bom, e o meu avô, ele tinha esse dom, ele trabalhava com matemática, com português, que ele escrevia, né, para jornal, e a parte jurídica, que ele era o promotor dativo. Tempos depois foi que me despertou alguma coisa. Gente, o que é que eu faço? Primeira faculdade minha foi matemática. Eu sou professor de matemática da Fundação Educacional, fui do Distrito Federal. Depois, eu me tornei advogado. Você vê, olha as coincidências. Advoguei na área trabalhista, na área civil. E depois, comecei a gostar da língua portuguesa. E minha grande academia foi o Banco do Brasil. Eu sou funcionário aposentado do Banco do Brasil, mas sempre trabalhei na direção geral. E naquela época, para você ter um cargo importante, um cargo bem remunerado, o grande segredo era escrever bem. Olha, eu entrei, todo o curso que o banco dava, o cursinho interno, eu fazia. E eu tinha um detalhe que a gente tem que perseguir. Eu não costumava errar 2 vezes uma coisa. Quando eu errava, eu guardava, fazia a redação, meu chefe corrigia, eu guardava, escrevia bem. E foi assim que eu passei a gostar da língua portuguesa. Entendeu? Mas no primeiro momento eu não pensava em escrever. Até me assustava falar em escrever. Eu era homem de exatas, gostava de exatas. Pouco depois, quando eu fiz um curso de Direito, já fazendo um curso de extensão, chamado Direito Instrumental, eu tive um professor, um renomado professor de português, que é o professor Paiva. O Paiva, ele chegou a revisar todo o material da área jurídica de Portugal. Ele foi convidado para ir a Lisboa para fazer revisão de todos os textos na área federal, na área estadual, de tudo. Ele ficou meses lá trabalhando, um homem. E eu, coincidentemente, você está no momento certo, no lugar certo, com a pessoa certa, para que as coisas aconteçam. Ele pediu para eu redigir uma peça, era uma petição trabalhista, coisa, teoricamente, ele deu a situação teórica. Quando ele leu, ele parece que gostou, ele me chamou e disse, você costuma escrever? Eu digo, não. Aí ele disse,
eu gostei dessa sua peça. Você não tem nada escrito, não? Eu tinha levado no bolso uma crônica que eu tinha feito. Porque às vezes a gente conta histórias e as pessoas acham engraçado. Cara, mas isso é bom, escreve. Aí eu escrevi uma crônica chamada A Raiva que o jegue novato me fez. Era um jegue que a gente tem, isso era de fato. Quando eu escrevi essa crônica, eu digo, eu tenho um. Olha, eu tenho aqui na minha bolsa, se quiser eu lhe mostro, o e-mail que ele me mandou. Isso em 2005, não é muito tarde. Ele mandou o e-mail e disse, olha, meu amigo, escreva, e eu vou ser seu padrinho. Eu digo, estão de brincadeira comigo, não é possível. Pois eu me empolguei, no ano seguinte eu lancei o primeiro livro, foi assim, que é a história da saída do homem pobre em busca de emprego em São Paulo, achando que ia arrumar emprego, e eu findei indo para Brasília, e foi a minha grande sorte, porque uma coisa que eu não deixei jamais foi o estudo. Aí eu me apaixonei tanto pelo estudo, eu queria ser o primeiro da turma dele. A gente tem que ser ousado. Olha, eu quero, mas não é só dizer que quer, não. Tem que fazer acontecer. E assim eu escrevi o livro morrendo de medo das críticas que poderiam advir daí, e o livro em poucos meses se esgotou, esse primeiro, e está inclusive em e-book. Em síntese, foi isso que aconteceu comigo.